Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. No domingo passado nós tivemos aqui um belíssimo culto de Páscoa. Um culto de Páscoa maravilhoso, onde nós celebramos a vida, celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E também celebramos a sua vitória sobre a morte e a libertação dos nossos pecados, através do seu próprio sangue. A Páscoa já passou, mas o nosso olhar continuará sobre a vida e sobre a obra do Senhor Jesus em todo esse mês de abril. E é por isso que eu convido você a refletir sobre esse tema. Uma história de compaixão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse a sua Bíblia, se você tem o smartphone, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, onde faremos a leitura a partir do verso de número 25. Meditaremos numa parábola muito conhecida, que tem muito a nos ensinar sobre compaixão. Isso aí, meus irmãos, não percam o hábito. Todo mundo abrindo as Escrituras ou acessando. Quem achou diz amém. Então vamos olhar para o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis, como interpretas? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Que o Senhor aplique a sua verdade aos nossos corações. Em dependência ao Senhor, em submissão a Ele, eu convido você a orar e a consagrar esse tempo a Ele em nome de Jesus. Deus bendito, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, rendermos louvor e adoração ao Senhor. Nesse momento, Pai, nós meditaremos, estudaremos a Tua palavra, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, que o Senhor Deus, por meio do Teu Santo Espírito, mais uma vez nos capacite, nos ilumine a entendermos a Tua vontade. Sobre nós, Senhor Deus, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Como você pode perceber, o texto ele termina com uma resposta do doutor da lei, com uma confirmação do doutor da lei, mesmo que com resistência acerca daquilo que Jesus estava lhe comunicando. E ele diz: o próximo daquele homem machucado, caído, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Alguns domingos atrás, no domingo, no culto à noite, nós recebemos um pastor de missões, que esteve aqui e explicou muito bem para nós o significado da palavra misericórdia. A etimologia, ele disse que misericórdia, ela é uma palavra que é composta por 2 palavras, por miséria e córdia, ou cardia, que é relativa ao coração. Logo, nós aprendemos que ter misericórdia é sentir a dor do outro dentro do nosso próprio coração.
É sentir a miserabilidade da condição humana ao viver num mundo que é decaído, marcado pela dor e pelo sofrimento. Porém, a palavra compaixão, apesar de ser uma palavra sinônima à palavra misericórdia, eu acredito que ela tem um significado que nos leva a caminhar mais um pouco, a ir um pouco além. Compaixão é ir para dentro do sofrimento do outro. Eu coloquei aqui para você o original grego. É certo que eu não vou pedir que você faça a leitura, porque eu tive misericórdia de você. Ou melhor, compaixão de você. Mas a expressão original significa exatamente isso. Sentir uma ansiedade nas entranhas, pela qual você é movido na direção daquele que sofre. Enquanto a misericórdia é você sentir a dor do outro dentro de você e você chorar, a compaixão lhe leva a uma ação. E quando eu olho para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, eu vejo que a vida de Jesus ela foi marcada pela compaixão. Em toda a sua caminhada, Jesus ele sentiu misericórdia e compaixão pelo sofrimento dos outros. Mateus 9, 35, 36. Vocês me ajudem. Jesus... Ponto. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus ele teve compaixão das multidões, Jesus teve compaixão daquela comunidade, mas Jesus ele também demonstrou compaixão a indivíduos. Como disse Agostinho, Deus cuida de todos como se fossem apenas um, e de um como se todos fossem. Se pudéssemos mergulhar nos evangelhos, voltar no passado e ouvir os testemunhos sobre Jesus, com certeza a viúva de Naim, ela diria: quando o meu filho estava estendido em cima de um caixão, Jesus me olhou com misericórdia e me disse: não chores. Com compaixão me disse: não chores. Se pudéssemos perguntar aos cegos de Jericó, eles diriam: ele tocou os nossos olhos e nós sentimos a compaixão. E depois do seu toque nós fomos curados, passamos a enxergar. Se perguntássemos ao leproso do Evangelho de Marcos, o qual nós não sabemos o nome, ele diria: ninguém nunca demonstrou tanta compaixão por mim. E é interessante porque o Evangelho de Marcos diz que o coração de Jesus transbordava de compaixão. Ele não tinha pouca compaixão, o coração dele transbordava de compaixão. Ele estendeu a mão e tocou aquele homem e disse: olha, eu quero, eu desejo, seja limpo, seja purificado. E aquele homem foi curado. Se perguntássemos a alguns que contemplaram a multiplicação dos pães e peixes, eles diriam: ouvimos os discípulos querendo mandar a gente para casa, porque já estava tarde e não tinha comida. Mas Jesus, ele teve compaixão de nós e nos alimentou. Jesus teve compaixão delas, das pessoas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não tinham pastor. O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer: se Deus não fosse capaz de sofrer, ele não seria capaz de amar. E para mim é uma das frases mais belas que eu já ouvi, que revelam o caráter do nosso Deus, que é um Deus que sofre, um Deus que se compadece, um Deus que mergulha dentro do nosso sofrimento. Um Deus, se Deus não fosse capaz de sofrer, ele não seria capaz de amar. Estudando sobre a compaixão de Jesus, eu percebi que nenhum milagre que Jesus fez foi por pura exibição do seu poder. É óbvio que a proposta dos evangelhos é revelar Jesus como divino, como Filho de Deus, e por isso tantos milagres. Mas Jesus não tinha a proposta de se exibir, é claro que não. Ele não queria mostrar poder por mostrar, mas a essência das suas ações era a compaixão. Jesus, ele liberava poder
para curar as pessoas, porque o seu coração era movido de compaixão. Era por isso. Na parábola que nós acabamos de ler, Jesus nos ensina muito sobre compaixão. E essa é uma parábola muito conhecida e muito explorada. No entanto, eu utilizaria a percepção, a interpretação, a aplicação que o jesuíta Antônio Vieira ele fez acerca dessa parábola. E ele vai dizer que nessa parábola nós temos, óbvio, 3 personagens e temos 3 filosofias de vida diferentes, 3 modelos de vida diferentes e 3 percepções de como lidamos com aqueles que estão ao nosso redor. Em primeiro lugar, nós temos aqui a filosofia dos ladrões. Como é que o ladrão fala? O que é teu é meu. Ou se não é meu ainda, segure direito a sua mão, porque a qualquer momento pode ser meu. Os levitas e os sacerdotes, que nós podemos colocar na categoria dos religiosos, eles pensam o que é meu e o que é teu. Eles vivem uma estrutura, uma filosofia de indiferença. E nós também temos o bom samaritano. A filosofia dele que diz, olha, o que é meu é teu. Eu posso ter pouco, mas aquilo que Deus me deu, eu posso partilhar com você. Pode ser teu também. Mas, pastor, o que é que caracteriza a filosofia de vida dos ladrões? O ladrão é aquela pessoa que vive com uma falta dentro de si, com um buraco enorme dentro do seu coração, e que ele acha que para encontrar sentido, para encontrar ou para agregar valor à sua vida, ele precisa consumir. É assim que ele pensa. Ele não pode enxergar nada que esteja disponível que ele quer tomar para si. O ladrão é alguém que vive na perspectiva da cobiça. Não há nada que ele não enxergue que não possa cobiçar. E na política também da inveja. É por isso que esse tipo de pessoa vive em relação ao outro a perspectiva da antipatia. Para ele todo mundo é antipático, porque se a pessoa tem o que ele não tem, ou tem o que ele quer, a pessoa se torna antipática. Eu fiquei refletindo sobre isso e pensei que é como um camarada que entra no seu Facebook e de repente ele vê lá uma postagem do seu amigo, do seu suposto amigo, e ele acessa o perfil do amigo. E ele começa a verificar as notícias, começa a bisbilhotar o perfil. Aí no Face ele consegue ver a casa do amigo, os bens do amigo, o carro do amigo. Tem lá também a formação acadêmica que o amigo acabou de atualizar, as realizações profissionais, os lugares que frequentam, conquistas afetivas, amorosas. E aí ele começa a pensar dentro do seu coração, mas que sujeitinho exibicionista. Como diz um amigo, que sujeitinho pedante, que sujeitinho metido, que sujeitinho antipático. E de repente, sem perceber, esse camarada já está começando a desejar o insucesso do outro. Começa a nutrir dentro do seu coração um sentimento ruim por seu suposto amigo. E eu te pergunto, você já sentiu inveja de alguém acessando o seu Facebook? Já olhou para aquelas conquistas, vitórias? Porque no Facebook ninguém publica coisa triste, né? Um ou outro aparece um luto e tal, mas a gente só vê coisa boa. Mas ao olhar o perfil dessas pessoas, você já sentiu inveja? Tudo bem que o Facebook se tornou o portal do exibicionismo. E nós já falamos sobre isso aqui. Tudo bem que as pessoas elas passaram a confundir o público e o privado. Elas misturaram tudo, perderam a noção. Mas, se a pessoa que acessa não é uma pessoa que é grata a Deus, por todas as coisas que Deus lhe deu, por todos os benefícios que Deus tem feito em relação a ela, se ela vive nessa política da falta, sempre cobiçando, sempre invejando, sempre acreditando que está faltando alguma coisa, para essa pessoa eu tenho um recado. Tomem cuidado, tomem cuidado. E se eu, me olhando no espelho, sou tentado a isso, eu digo para mim mesmo, Lucas, tome cuidado. Por quê?
Alguns estudos começaram a dizer o que para alguns não é muita novidade, mas vale a pena observar. Ver atualizações de amigos no Facebook causa inveja e infelicidade, conclui estudo. Facebook pode causar inveja e solidão, mostra estudo. Cuidado, além de inveja, o Facebook pode causar depressão, aponta estudo. E analisando a matéria do meio aqui da exame, eu me deparei com a pesquisa da Hanna Krasnova, do Instituto de Sistema de Informações da Universidade de Humboldt, de Berlim. Eu espero que eu tenha falado o nome certo. Ela baseou suas descobertas em 2 estudos envolvendo 600 pessoas. E o que foi que ela descobriu? Ela descobriu que as principais fontes de ressentimento e inveja geradas pelas redes sociais estão, em primeiro lugar, eu não acreditei não, mas acho que também você vai desconfiar, vai duvidar. Mas ela disse que era quando as pessoas postam no seu perfil fotos das viagens de férias. É o que causa mais inveja nos outros. Muita gente senta lá, vê as férias dos outros e começa a ser consumido pela inveja. A segunda coisa que ela descobriu, que as pessoas sentem inveja quando os outros recebem mais felicitações de aniversário do que ela. Se ela recebeu 10, o outro recebeu 20, ela começa a sentir inveja. Parece bobagem, mas a coisa é muito séria. E as pessoas também, ainda dessa segunda ênfase, ela sente inveja das curtidas que o outro recebe mais do que ela, nas suas postagens ou nas suas fotos. A pesquisa se aprofunda um pouco mais, e ela também descobriu que pessoas com 30 anos, quem tem aqui mais de 30? Misericórdia, o povo ficando velho. Mais de 30 anos. São pessoas propensas a invejar a felicidade familiar dos outros, o êxito familiar dos outros. Descobriu-se também que os homens, eles postam mais conteúdos autopromocionais para fazer com que as pessoas saibam das suas realizações. O homem ele tem essa característica, mas as mulheres, que também participaram aqui da pesquisa, elas foram destacadas como aquelas que priorizam nas redes sociais a publicação de uma boa aparência ou até mesmo da vida social. E quando nós olhamos para isso, quando eu olho para isso, eu fico a pensar, não é o seu amigo que é antipático. Tá, tudo bem, o seu amigo virtual pode ser antipático, pode ser exibido, e todo mundo concorda que o Facebook é um portal do exibicionismo. Mas o grande problema é como o seu coração reage a isso. É como o seu coração lida com as conquistas alheias. Essa é a grande questão, esse é o grande problema. Não é o seu amigo virtual que é antipático. É a postura dele, a vida dele que denuncia alguma coisa que falta no seu coração. Essa é a postura do ladrão. Se você não tem coragem de roubar, se você não tem coragem de meter a mão na carteira dos outros, na bolsa dos outros, tirar alguma coisa que a pessoa tem, de alguma forma nós somos tentados a viver essa política de inveja e cobiça, essa filosofia dos ladrões. Em segundo lugar, eu gostaria de observar a filosofia dos religiosos. Os religiosos são pessoas que se escondem atrás de um estereótipo de santidade, de piedade, mas na verdade só possuem casca. Escondem-se atrás do próprio serviço religioso. O religioso diz, o que é teu e o que é meu é meu. Isso evidencia a postura da indiferença. Eu não quero me envolver com seus problemas porque já bastam os meus. Eu não quero me comprometer com as suas demandas e necessidades porque eu já tenho as minhas. E como você viu agora de manhã, eu tenho minha casa para manter, eu tenho meus filhos para sustentar, eu tenho contas para pagar, eu tenho conflitos para resolver, eu tenho até sermão para escrever, por isso não peça minha ajuda no sábado, ou por isso não peça minha ajuda no domingo. Ou se você é cristão, se alguém da sua família precisa e você diz, no domingo não me ligue,
você está fazendo um desserviço ao reino de Deus. Esse é o estereótipo do religioso. Como diz a sabedoria popular dos nossos dias, se é que é sabedoria, diz assim: cada um no seu quadrado. Você não se mete com a minha vida, eu não me envolvo com a sua vida, e a gente fica tudo beleza, fica tudo certo. Essa é a postura da indiferença. Eu não tenho nada a ver com seus problemas são seus. A propósito, por que antes de você se meter no seu problema, você não perguntou a minha opinião? Aí agora que você quebrou a cara, você vem atrás de mim, querendo que eu te ajude. Como diz alguns, agora que você se meteu nesse problema, vista a sua roupa de sapo e dê seus pulos, se vire nos 30. É interessante observar que a postura do religioso é uma postura que é totalmente equivocada. Porque ele diz assim, olha, o que é meu é apenas de Deus. O que é meu, o que é seu, e o que eu tenho eu não posso compartilhar com você porque eu já dedico tudo a Deus. E na minha espiritualidade não há espaço para te servir, porque eu sou um religioso. E como nós vimos no texto, um era levita, o outro era sacerdote, pessoas que eram pagas pelo templo, oficiais do templo, profissionais da religião, estavam totalmente envolvidas com as coisas de Deus, com as coisas sagradas, com as coisas divinas. E por isso eles disseram, olha, se você está caído aí, meu irmão, eu não posso ajudá-lo, porque eu não tenho tempo para você, porque meu tempo é exclusivamente de Deus. Nós sabemos que na época a lei era muito rigorosa, e que esses homens eram separados para um tipo de serviço especial, que eles não podiam ter contato com sangue, com pessoas machucadas. Mas Jesus, ele denuncia esse tipo de espiritualidade que não tem tempo para o próximo, que não cuida do próximo. Essa espiritualidade para Jesus, ela é desnecessária e inútil. Inútil. E como você já deve esperar, nós temos também a filosofia dos samaritanos, a forma de pensar dos samaritanos, onde eles dizem, olha, o que é meu é teu. O que eu tenho pode vir a ser seu. Eu posso partilhar com você. E nessa postura nós encontramos a postura de Jesus, a qual falamos no início. A postura, uma postura de compaixão, uma postura de partilha, de solidariedade, a postura da dádiva, do compromisso com o outro. E o samaritano, ele pensa, olha, eu preciso dedicar a minha vida a Deus, porque minha vida só vai encontrar valor, só vai encontrar sentido no outro, quando eu dedicar a minha vida àqueles que precisam. Eu não quero viver em relação ao outro uma postura de antipatia, de apatia, mas eu quero ser simpático àqueles que sofrem. Eu quero estar junto, eu quero sentir a dor do outro, como se fosse a minha própria dor. Eu tenho certeza que, se eu perguntasse a esse auditório se existe alguém aqui que sofre, se existe aqui alguém machucado pela vida, alguém que precisa de socorro, alguém que precisa de ajuda, eu tenho certeza que muita gente romperia os limites da vergonha e levantaria a sua mão, pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, dentro da nossa igreja. Do nosso lado, do seu lado aí, pode estar sentado alguém com feridas profundas na alma, pessoas que precisam de cuidado, precisam de azeite e vinho sobre suas feridas, pessoas enfrentando crises familiares, problemas emocionais sérios, problemas relacionados com a sexualidade, problemas relacionados com a tentação, dilemas profissionais, dificuldades financeiras, problemas psicológicos e tantos outros problemas. Pessoas fragilizadas, debilitadas, sem forças para encarar os seus próprios dramas. Pessoas que estão sofrendo à margem, à beira do caminho. E que precisam de você. E que precisam de mim. Em algumas situações, o problema do outro é tão complicado que você diz assim, olha, eu não posso fazer nada. E às vezes, pelo fato de você achar que não pode fazer nada, você dá um passo atrás, deixa o outro sozinho. Quando, na verdade, o outro, ele não quer que você resolva o problema dele, até porque ele sabe das suas limitações. Mas o que o outro precisa é de um olhar de compaixão,
é que você olhe nos olhos dele e demonstre compaixão. É que você toque na mão dele e diga: eu estou aqui para o que você precisar. O outro quer sentir você do lado. O outro quer sentir você imerso na dor dele. Isso é compaixão. Isso é compaixão. E eu oro ao Senhor para que Ele coloque em nossos corações, ou melhor, nos nossos caminhos, pessoas. Desperte os nossos olhos, abre os nossos olhos para as dores, para as realidades, para as dificuldades das pessoas. Mas eu oro principalmente para que essas pessoas, elas sejam atendidas por nós. Para que nós possamos desprezar o modelo dos religiosos, o modelo daqueles que não fazem da forma correta, dos ladrões, para que possamos servi-los, assim como Jesus fez, com o coração cheio de compaixão. E eu não me demoro, gente. Quando eu estava refletindo sobre essa mensagem, sobre esse sermão, Deus começou a falar ao meu coração. Lucas, você sabe quem são as pessoas que sofrem na igreja? Quem são as pessoas que sofrem na igreja? Na IBAN, quem são? E eu comecei a listar. Falei: Senhor, essa sofre, esse eu conheço o problema. Isso aqui, Senhor, já tem 2 anos, esse tem 1 ano. Isso tem algumas semanas. E Deus começou a confrontar o meu coração. Pois é, nenhum telefonema, nenhuma mensagem de texto, nenhum WhatsApp, nenhum recadinho no Face, nenhum sinal de fumaça você mandou para essa pessoa, dizendo: olha, eu estou aqui à sua disposição. Você não está só. Você não demonstrou um olhar de compaixão, um toque de compaixão para com nenhuma dessas pessoas. Isso não pode ser assim. Eu assisti um vídeo essa semana que me levou ao nocaute. Eu fiquei arrebentado depois que eu vi esse vídeo. Eu passei ali no primeiro culto. E como eu disse, eu corro o risco de ser taxado como um sensacionalista. Mas esse vídeo mexeu tanto com o meu coração que eu entendo que vale a pena correr esse risco. E eu queria que nesse vídeo você prestasse muita atenção na figura de uma menininha chamada Jane. O vídeo está pronto? What just happened here? We can't go any farther than this. We have to start walking. Few people see the pain of their isolation and need. Lori finds these hidden hamlets. We literally made our own road through the bush to get there. And when we got there, we came across a sight which pained us deeply. This is Esther. At first, I thought she was a boy. And this is her older brother, Sam. Their behinds were shriveled and laced with deep lines left by their shrinking body mass. Their legs were tiny bones covered in dried out skin. It was clear to me that starvation had pushed these helpless kids to the verge of death. This little boy is 7 years old. Look at the size. Look at my camera. 7 years old. What are we going to do? Severe malnutrition leads to death. It stunts growth and forces the body to turn on itself for food. Sam is under 3 feet tall and weighs under 20 pounds. Both Sam and Esther were also afflicted with polio. Neither of them could walk. We could not imagine why they were abandoned, left starving, lying hopelessly in the dirt. As we tried to absorb the nightmare before us and figure out what we should do, a
a little girl emerged from the bush. This little girl is the sister of those two little boys, and she was actually cooking for them at one point. Can you imagine? It was Sam and Esther's older sister, Jane, a very small 8-year-old. She had walked miles to fetch water in order to bathe her brother and sister. We in our cameras attracted a crowd. The sight of the kids paralyzed the crowd. They could only stand in horror and watch. We watched in utter fascination as this little determined girl bathed her siblings. While most 8-year-olds are busy playing, Jane faced a life and death situation alone. She could not feed her hungry brother and sister, but she could see how dirty they were, and it was within her power to take a long walk for some water, lug it back, and bathe the kids. Little Jane, a hungry child herself, assumed the awesome duties of a parent. Most organized religions, sadly, devote much of their time and energy to defending dogma or destroying dissidents. When kneeling before a fragile little boy like Sam, those kind of petty and immature religious practices dissolve into a sea of insignificance. Love is all that matters, and love compels us to reach out to Sam and Esther. To have a little girl this size, age, all by herself to walk God knows how far to get this water, to come up and bathe those kids is beyond anything I could ever imagine. She's like a little hero, a little heroine. Amazing fortitude and strength inside the people here, even at this young age, to know what to do and how to do it. It's pretty astounding. Forte, né? Muito forte. Não quero ser injusto com o casal que estava no vídeo, porque o vídeo termina dizendo que esse casal levou essas crianças ao hospital e as socorreu. Porém, se nós analisarmos o vídeo até o 5º minuto, como nós fizemos, nós vamos perceber uma distinção interessante sobre misericórdia e sobre compaixão. Misericórdia seria o choro desesperado, aflito daquela mulher, sentindo dentro do seu coração a dor daquelas crianças, a miséria daquelas crianças. Mas compaixão é a iniciativa de Jane, da irmãzinha mais velha, que mesmo sem auxílio de adultos, com muita coragem, ela carrega aquelas crianças, cuida daquelas crianças, ela exerce compaixão. Compaixão. E ao refletir sobre isso, eu pensei sobre o que Cristo fez por mim. Através da ação de Jane, eu vi Cristo. Eu vi Cristo. A Bíblia fala que Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos espiritualmente. E Jesus veio morrer por nós.
Da mesma forma que perto de nós existem pessoas que padecem de sofrimentos e nós não damos a mínima, existem pessoas que padecem e sofrem porque não tem um conhecimento da graça do Senhor Jesus, porque não vive a fé no Senhor Jesus. E nós estamos ao lado. E nós falamos assim: olha, nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Eu oro para que a minha vida, a vida dos pastores daqui da IBAN, a vida da nossa igreja, seja usada para comunicar ao mundo que, olha, aqui as pessoas de fora, que na IBAN, na Igreja Batista Metropolitana, as pessoas têm compaixão. Os crentes da IBAN são crentes compassivos. Que a marca da nossa igreja seja a compaixão. Não necessariamente seja, poxa, não, na IBAN ficou bonita, né? O templo ampliou. Olha, o templo vai esticar mais. A IBAN vai fazer quase um mega templo. Vai ter galeria. Tem estrutura para as crianças. Tem ministérios para nos servir. Tem tudo. Que as pessoas sejam atraídas não por nossa estrutura, mas que as pessoas sejam atraídas pela compaixão. Que cada pessoa que se achegue à nossa comunidade sinta o toque de compaixão, sinta um olhar de compaixão, como se o próprio Jesus já estivesse recebendo, abraçando, cuidando. Se existe um desafio no Evangelho, o desafio é esse: de vivermos uma vida de compaixão. E eu desafio a você, que você ore pedindo a Deus, me dê um coração compassivo. E que a compaixão comece a partir da sua casa, porque não adianta nada você se sensibilizar com a dor de quem está fora e ser insensível com quem está dentro. Maridos insensíveis à esposa, esposas insensíveis aos maridos, pais insensíveis aos seus filhos. Talvez precisemos de mais compaixão para com as pessoas de dentro da nossa própria casa. Eu oro ao Senhor que tenha misericórdia da minha e da sua vida. E nos abençoe. Derrame graça sobre nós. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Nesse momento nós vamos ficar de pé. E nós vamos orar ao Senhor. Agradecido ao Senhor por sua verdade, por sua palavra ministrada ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, pregando um evangelho, Senhor Deus, de salvação pelas obras, Senhor. Não é isso, Senhor. O evangelho nos ensina, Deus, que não é isso. Nós compreendemos, Senhor Deus, que a tua salvação vem pela graça. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Mas, Deus, em nome de Jesus, o teu evangelho nos ensina, Senhor Deus, que é impossível andar ao teu lado, viver com o Senhor e não ter um coração compassivo, um coração cheio de compaixão para com aqueles que sofrem, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, volta o nosso olhar, Senhor Deus, para o sofrimento daqueles que estão do nosso lado, Senhor, daquele que é próximo a gente, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, usa, Senhor Deus, as nossas vidas para abençoar pessoas, Senhor. Seja com um olhar de compaixão, seja com um toque, seja com uma ajuda, Senhor. Seja com a presença, seja com estar do lado. Seja, Deus, com recursos financeiros, Senhor Deus, porque a tua palavra nos ensina, Deus, que o bom samaritano mexeu no bolso, Senhor. Ele tirou do seu para partilhar com quem precisava, Senhor. Ó Deus, que a nossa espiritualidade, Senhor Deus, que a nossa vida cristã, Senhor Deus, ela extrapole os limites do templo, Senhor. E que a nossa adoração ao Senhor aqui nesse lugar, no domingo, Senhor, seja reflexo de uma adoração, Deus, durante a semana vivida, Senhor. Ó Deus, nos dá um coração igual ao teu, nos dá um coração ao coração do Senhor Jesus, que por onde passava, demonstrava compaixão para com aqueles que sofriam, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre nós
E que o teu perdão, Senhor Deus, também inunde o nosso coração, Pai, porque nós entendemos que de alguma forma temos falhado nisso, Pai. Nós queremos fazer a tua vontade, nos ajuda. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vá em paz.